Com muito carinho, mais um Ultra Idade, em nome da Ultrafarma. Tá aqui, ó, no coração da gente. Vamos respeitar a Ultrafarma, hein? Medicamentos com até 90% de desconto, queridão. Ultrafarma, é isso aí, né? E outra, se você está precisando de minerais, está precisando de vitaminas, a linha Sidney Oliveira arrebentando a boca do balão. Sidney Oliveira, campeão da saúde. Campeão da saúde em todos os sentidos. Também campeão da saúde, porque na Estação Saúde tem duas de um lado, duas do outro. Ultrafarma está no coração da gente. Falando em saúde, Guia Saúde Popular. Atenção, guiasaudepopular.com.br. Você entra lá, faz um breve cadastro, tem lá a foto do Dr. Fábio Freire, idealizador, tem lá Ismária Carvalho, assistente social, assim como uma série de outros profissionais. Você deixa lá o seu e-mail, né, a sua dúvida com os profissionais do Guia Saúde Popular. Um deles, fazendo parte agora desta equipe fantástica, o doutor Ronaldo Piovesan, esteve com a gente na segunda, eu convidei para a gente continuar falando de mal de Alzheimer. E ele está aqui com a gente mais uma vez. Tudo bem, doutor? Prazer em tê-lo mais uma vez aqui, viu? Tudo bem. Olá, telespectadores. Muito obrigado pelo convite e é um prazer participar aqui do programa. Na segunda, nós falamos a respeito de um dos principais vilões aí do mal de Alzheimer, que é o cigarro, né? E isso fez parte de um estudo fantástico da Unifesp, estudo feito pegando uma série de questões relacionadas ao Alzheimer, e é um estudo em nível mundial. A gente fica muito feliz com isso. Aliás, é uma referência à Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Mas além do cigarro, doutor, quais foram os outros detalhes importantes que vocês conseguiram pesquisar para passar para o nosso telespectador? Nós falamos no último programa do cigarro, do tabagismo, enfatizar a importância de você, então, procurar uma assistência se você é fumante e largar esse vício. Um outro fator importantíssimo, e aí não é individual, eu não vou falar simplesmente das pessoas, porque uma vez que você já é idoso, uma vez que você já está na idade adulta, provavelmente o seu benefício é menor, mas nunca é tarde. Mas um dos fatores que nós vimos que é importantíssimo durante a vida toda, para nós reduzirmos o risco de doença de Alzheimer, é estudar. Então, nós vimos que o analfabetismo, isso se relaciona principalmente à educação na idade infantil. Então, pessoas que são menos escolarizadas, que tiveram menos oportunidade de estudar na sua infância e juventude, essas pessoas têm maior risco de doença de Alzheimer. E isso se volta por um conceito interessantíssimo que hoje em dia nós estudamos muito, que é o conceito de reserva cerebral, reserva cognitiva. Ou seja, assim como o seu coração, o seu rim, ele tem uma porcentagem, uma quantidade de função. Se você ficar doente e você precisar que o seu rim trabalhe mais, que o seu coração trabalhe mais, que o seu pulmão trabalhe mais, eles conseguem dar conta daquele recado. Então eu tenho uma reserva. Eu não estou com o meu coração, meu pulmão, meus rins funcionando no máximo possível. Com o cérebro é a mesma coisa. Nós temos aí, nós pensamos, nós sentimos, nós raciocinamos, mas ainda assim nosso cérebro tem uma capacidade de funcionar numa taxa, numa velocidade maior, se for preciso, e processar mais informação, aprender mais, lembrar de mais coisas. E você só aumenta essa reserva quando você estuda mais. É verdade. Então, é claro que se você está já na terceira idade, você já é idoso, ou se você está na idade adulta e você começar a estudar agora, ou continuar estudando, ter relações sociais, fazer cursos, assistir programas como esse de televisão, leitura, palavras cruzadas, tudo isso ajuda a você restabelecer ou manter essa reserva cerebral. É óbvio que isso é importante, mas principalmente isso é uma questão de política social, política nacional, do governo, do Brasil, é melhorar a educação infantil e na juventude. Isso com certeza terá um impacto de redução do risco e de pessoas com doença de Alzheimer. Puxa, doutor, isso é importantíssimo, né? Porque a gente sabe que as pessoas muitas vezes quando se aposentam, né, parece que se aposentam de uma vez, né? Então fala assim, não, vou parar de trabalhar, agora também vou parar, vou ficar só, vou lá para a praia, vou ficar lá sentado, então deitado numa rede. E isso realmente não é o melhor a fazer, né? Pelo contrário, hoje a expectativa de vida, como ela é maior,
tem que cada vez mais procurar exercício, procurar fazer o que o senhor está falando, né? Conhecer novas pessoas, ler bastante, quer dizer, é uma forma do cérebro, o tipo de um... Assim como a gente precisa de exercício físico, precisa também de exercício para o cérebro, né? É um termo que se usa, né, que se fala ou você usa ou você perde. Use ou perca-o. Né? Então, ou você usa o seu cérebro ou você vai perder ele. Então, estar ativo. E uma outra coisa importantíssima que a gente tem um problema com a terceira idade é o isolamento social. Então, as pessoas ficam mais restritas em casa, com poucos contatos com amigos, com a própria família. E essa perda de vínculo, perda de amizade, perda de relações sociais, de você participar de eventos sociais no dia a dia, isso também diminui muito sua capacidade cerebral. E isso aumenta, com certeza, o risco de doença de Alzheimer. O simples fato, doutor, de conversar, de uma certa forma, exercita o cérebro também? Com certeza. A conversa envolve você ter lembranças, usar palavras diferentes, encontrar com pessoas, as emoções são ativadas. O contato com as pessoas gera uma energia, gera um trabalho cerebral muito maior. E isso é importante quando você pensa, por exemplo, no idoso, que de fato, quando o idoso se aposenta, principalmente o homem, a gente vê claramente isso, que a mulher, os papéis sociais são muito divergentes, são muito diferentes. A mulher, a mulher idosa de hoje foi aquela mulher que ela sempre teve os afazeres de casa, mesmo algumas trabalhando, tinham também uma parte do tempo dedicado aos afazeres de casa, à família, aos filhos. E quando elas se aposentam, elas envelhecem, elas continuam fazendo as mesmas coisas. Então, a mudança social, a mudança do papel social da mulher idosa é muito pequena. Ela não muda depois que ela se aposenta, entre aspas, vamos dizer assim, ou ela tem os filhos que já cresceram, mas ela continua fazendo muitas coisas que ela fazia na juventude. Já o homem, que trabalhador, teve aquela sua vida, se aposentou, depois que ele se aposenta, ele sente um vazio muito grande. Porque ele perde aquela representação social, que ele era aquele trabalhador, tinha aqueles amigos, aquelas pessoas no seu trabalho, conversava no dia a dia, se sentia importante e útil. E depois, o que resta para ele? Resta ficar, às vezes, num sofá, resta ficar em casa, perde muito dos amigos, e isso aumenta muito o risco de depressão, que é um outro ponto importantíssimo quando nós falamos de doença de Alzheimer. Também tem influência, doutor? Claro, a depressão, né, os sintomas de tristeza, desânimo persistentes, eles aumentam o risco de doença de Alzheimer também. Existe algum outro fator que vocês chegaram à conclusão? Já o tabagismo, a questão, né, de se procurar estudar, a depressão. Tem algum outro fator, doutor, que pode desencadear o Alzheimer, que vocês chegaram até ele? Existem muitos fatores e a gente está continuamente estudando isso. Estamos aprendendo muito ainda com relação a isso. Um outro ponto importantíssimo que nós vimos também nesses estudos é que a hipertensão, a pressão arterial elevada, crônica, né, hipertensão arterial, é uma doença que, principalmente na idade adulta jovem ou idade adulta até os 50 anos, 60 anos, quando a pessoa tem essa doença e não a trata direito, ela tem um risco maior também de doença de Alzheimer. Então, isso é provavelmente porque, claro, a pressão arterial elevada vai levar a pequenos derrames no cérebro com o tempo, isso prejudica muito a memória das pessoas. Um outro ponto importante, ligado também à hipertensão, e aí também vai um pouco de encontro com a obesidade e todas as alterações metabólicas, diabetes e colesterol alto também. Então, pessoas com colesterol elevado que não tratam o colesterol elevado, pessoas que têm diabetes e não tratam direito, pessoas obesas também durante essa parte da idade adulta jovem, até os 50 anos, 60 anos, elas também têm um risco maior de doença de Alzheimer. Então, todas aquelas recomendações gerais que os médicos dão aqui no programa, tudo aquilo que se fala no dia a dia, as pessoas reconhecem que hoje é importante tratar a pressão arterial elevada, hipertensão, diabetes, colesterol elevado, diminuir o peso, fazer exercício físico, também o sedentarismo, a diminuição da atividade física que acontece também com a idade. O sedentarismo é um fator de risco para doença de Alzheimer. Sabemos que quem faz atividade física regularmente tem menor perda de memória durante a idade adulta.
Agora, doutor, a prevenção ainda quer dizer, o X da questão para se tentar conter o Alzheimer. Quer dizer, não existe cura. Não existe cura, é por isso que a prevenção é a única opção que nós temos de fugir dessa doença. Não existe outra opção. É bom lembrar que temos poucos tratamentos, esses tratamentos não têm, os medicamentos não têm um resultado tão bom quanto nós gostaríamos, e já há mais de 10 anos nós não temos um medicamento novo no mercado para a doença de Alzheimer. Então, da dificuldade que nós temos hoje de estudar e de reconhecer qual que é realmente a causa dessa doença e desenvolver novas medicações que possam combatê-la. Nós temos essa dificuldade e aí nós temos feito esse estudo e esse relatório mundial para a prevenção da doença de Alzheimer, porque esse é o foco que pode realmente trazer um benefício para as pessoas. O pessoal fala muito, doutor, em célula-tronco, que célula-tronco, evidentemente que ainda o Brasil tem uma legislação que realmente é complicadíssima do ponto de vista de barrar, né, às vezes o estudo tão promissor como o célula-tronco. De repente, pelo que o senhor, pela sua experiência, pode ser uma saída no futuro? Há aí uma questão também ainda, né, que não se pode fazer muita coisa em relação à célula-tronco, mas de repente, para um futuro, alguma coisa mais promissora? Para tentar reverter isso? Os estudos com célula-tronco, eles estão evoluindo rápido no mundo inteiro. Algumas doenças têm tido um potencial de benefício maior, como a doença de Parkinson, por exemplo, que é uma doença que tem uma alteração específica numa região bem particular, bem pequena do cérebro. E aí você injetar células-tronco lá, né, é muito mais fácil. Para a doença de Alzheimer vai ser um pouco mais difícil, porque a doença de Alzheimer ela compromete o cérebro inteiro. Caramba! Então, terapias gênicas, provavelmente, de mudar genes, função de genes dentro do cérebro, dentro das células do cérebro, os neurônios, provavelmente tem um potencial maior para a doença de Alzheimer, que é uma doença já mais geral do cérebro inteiro. Mas é claro, a gente tem essas expectativas. Existem estudos agora vindo aqui para o Brasil também, de espécies de vacinas para a doença de Alzheimer. Não são vacinas para prevenção, são vacinas para tratamento de fases iniciais da doença. Então nós temos a expectativa agora de estudos mais avançados já para tentar ter resultados eficazes e também fazer já uma liberação para o mercado, para as pessoas começarem a usar espécies de vacinas, terapias imunológicas, que a gente chama de imunogênicas, para a doença de Alzheimer no futuro próximo. Doutor Ronaldo Piovesan, essa semana ainda nos vemos? Claro. Vamos nos ver essa semana ainda, porque é muito importante a participação do doutor Ronaldo Piovesan, médico geriatra da Universidade Federal de São Paulo, traçando um perfil do estudo que foi feito pela Universidade Federal de São Paulo de Alzheimer. Começamos na segunda, continuamos hoje. E, evidentemente, que esse assunto voltará no programa. Alzheimer é um assunto que está sempre ocupando efetivamente a questão de saúde hoje. É um problema de saúde pública, né? Então, a gente vai falar muito a respeito disso. Mas quero agradecer muito ao doutor Ronaldo Piovesan e, claro, essa cadeira passa a ser cativa, a hora que o senhor quiser, dependendo da escalação do nosso grande doutor Fábio Freire, porque ele que escala, né, o pessoal que vem aqui. Eu brinco com ele que fala assim, o senhor é o Dunga, hein? O senhor é o homem que seleciona a seleção brasileira dos nossos queridos médicos, né? Então, quero agradecer muito, doutor, sua presença e estamos juntos aí. Vamos ver se a gente se fala ainda nessa semana, tá bom? Eu que agradeço. Até a próxima oportunidade. Doutor Ronaldo Piovesan, falando a respeito de saúde. Guia Saúde Popular, www.guiasaudepopular.com.br. Equipe do doutor Fábio